A paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã. Aqui quem vos fala é o evangelista Joel Ramos. Hoje vamos dar continuidade ao estudo de Levítico, capítulo de número 20. Mais precisamente, dos versículos 9 a 21. Para mim é uma grande alegria poder mais uma vez estar aqui com você, para nós estudarmos mais um pouco acerca da Palavra de Deus. Meu querido, como eu já te falei anteriormente, nós dividimos Levítico de número 20 em 3 grandes partes. A primeira parte tratamos sobre os sacrifícios a Moloque e a adivinhação. Esta segunda parte nós trataremos sobre as leis relacionadas à moralidade do povo de Deus. Sendo assim, vamos começar fazendo uma leitura do capítulo que nós estamos estudando, capítulo 20, do versículo 9 ao versículo de número 21. E depois dessa leitura a gente pode voltar ponto a ponto, tratando um pouco acerca do que Deus esperava de Israel dentro dessa normativa que ele havia passado no capítulo de número 20, do versículo 9 ao versículo 21. Ele começa dizendo o seguinte: quando um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue será sobre ele. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobriu a nudez de seu pai. Ambos certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Semelhantemente, quando um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão. Fizeram confusão, o seu sangue será sobre eles. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. E quando um homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é. A ele e a elas queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Quando também um homem se deitar com um animal, certamente morrerá, e matareis o animal. Também a mulher que se chegar a algum animal para juntar-se com ele, aquela mulher matarás bem assim como o animal. Certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. E quando um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela a sua torpeza é. Portanto, serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. E quando um homem se deitar com uma mulher no tempo da sua enfermidade, e descobrir a sua nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão extirpados do meio do seu povo. Também a nudez da irmã de tua mãe, ou da irmã de teu pai, não descobrirás, porquanto descobriu a sua parenta, sobre si levarão a sua iniquidade. Quando também um homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez de seu tio, seu pecado sobre si levarão, sem filhos morrerão. E quando um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é. A nudez de seu irmão descobriu, sem filhos ficarão. Então, meu querido, nós lemos aqui Levítico 20, do versículo 9 ao versículo 21, e nós podemos observar de maneira bem clara que Deus aqui ele está tratando em relação à moralidade do povo de Deus, certo? Ele está falando acerca da forma moral em que o povo de Israel deveria se portar. E a razão para isso é extremamente simples. A palavra santo, ela tem um significado de separado. Deus impõe condutas ao seu povo para diferenciá-los
dos demais povos. Como já estudado, a terra prometida, Canaã, ela estava povoada por povos que eram depravados moralmente. Assim, quando Deus escolhe o seu povo, ele impõe uma série de requisitos e estilo de vida que esse povo terá que levar. E a razão para isso é simples. É simplesmente porque Deus queria ter comunhão com o seu povo. Todavia, como todos nós sabemos, Deus é santo. E para que haja uma comunhão toda especial entre o homem e Deus, Deus ele requer de mim e de você a santidade. Daí o motivo pelo qual Deus, em Levítico 20, separa uma série de versículos para demonstrar condutas que o povo não deveria ter. Observe bem, Deus aqui ele demonstra incisivamente coisas que o povo de Israel não faria. E o povo não faria justamente porque Deus queria mostrar para todos os outros povos que o povo que ele outrora escolheu era um povo que tinha hábitos e costumes totalmente diferentes daqueles povos pagãos que viviam em Canaã. E sabe o que é mais interessante? Muitas vezes, no mundo em que nós vivemos atualmente, talvez algumas recomendações que Deus fez em Levítico 20, para muitas pessoas já caiu em desuso. Só que deixa eu te falar uma coisa. Essas normas morais que tão bem já foram explicadas nos áudios anteriores por nossos pastores, elas foram tão extraordinárias que nós podemos destacar que muitos povos atualmente, depois dessa lei que veio ao povo de Israel, adotam normas que foram dadas por Deus lá em Levítico. Olha que coisa interessante. E muitas pessoas agem como se essas normas elas fossem ultrapassadas, quando não, elas não são ultrapassadas. Muitas nações, em seu ordenamento jurídico, utilizam as leis dadas por Deus para que haja uma proteção toda especial à família. Se não, vejamos, eu sei que nós estamos estudando a palavra de Deus, mas é de suma importância demonstrar que existem legislações no mundo inteiro que têm como base exatamente o que Deus entregou ao seu povo em Levítico. Olha só o que a nossa Constituição Federal, lá no artigo 226, ela fala. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Meu irmão, preste atenção agora no que eu vou te falar aqui. Olha que interessante. Deus, quando ele dá essas leis, aqui em Levítico 20, do versículo 9 ao 21, ele está fazendo exatamente o que a Constituição Federal faz por nós, brasileiros. Deus está querendo proteger exatamente a família. Deus está exatamente querendo proteger uma base da sociedade. E se a família, que é base da sociedade na República Federativa do Brasil, tem uma especial proteção do Estado, quiçá para o Deus criador da instituição que é a família. Então, nós podemos destacar que Deus, ele faz essas normas justamente para proteger um dos bens mais preciosos que ele criou, que é exatamente a família. E não para por aí. Se nós formos até o Código Civil Brasileiro de 2002, nós vamos observar o seguinte, que a pessoa, para ela se casar, ela tem certos requisitos. E além desses requisitos,
ainda tem que se avaliar se essa pessoa não é impedida para o casamento. Como assim não é impedida para o casamento? A lei brasileira, ela não permite que ascendentes se casem com descendentes. Ou seja, que pai se case com filhas, ou que mãe se case com filhos, ou que avô se case com netas, ou que avó se case com netos. O Código Civil também não permite que haja casamento entre afins em linha reta. Ou seja, o sogro não pode tomar para si a sua nora. O genro não pode tomar para si a sua sogra. Também existe a proteção, o impedimento em relação ao casamento entre irmãos. Um irmão não pode tomar como esposa a sua irmã e a sua irmã não pode tomar como esposo o seu irmão. E principalmente, o Código Civil, juntamente com a Constituição Federal do Brasil, ele assegura que as pessoas casadas, elas são impedidas de se casar novamente sob pena de cometer o crime de bigamia. Ou seja, até a conduta de se casar já estando casado é algo que tem uma reverberação na seara penal. E muitas pessoas olham e dizem, não, mas tudo aquilo que Deus deu já está ultrapassado. Será mesmo que está ultrapassado? Porque, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu trouxe aqui um simples exemplo em relação à legislação brasileira, que é a legislação que rege aqui a nossa nação. Mas se você buscar a legislação em outros países, nós vamos perceber que muitas das condutas que estão descritas em Levítico 20, do versículo 9 ao versículo 21, elas não são aceitas justamente porque elas ferem um princípio chamado princípio da moralidade. Então Deus, a entregar esse regimento de normas, Ele está prezando justamente pela moralidade do seu povo, para que outras nações olhassem para o seu povo e percebessem, peraí, eles agem diferente, eles fazem diferente, eles têm uma maneira de viver totalmente diferente da maneira de viver que nós temos. Então Deus, Ele prezou por isso. E o pastor Gedeon Júnior, ele, durante esses dias, ele vem nos mostrando exatamente isso. Existe até um versículo que demonstra aqui, quando Deus ele fala que quando um homem se deitar com outro homem, isso será abominação. Eu não sei se você teve o privilégio, meu irmão. Se você tiver, assista. Existe um canal na internet chamado 2 Dedos de Teologia, do nosso querido pastor Iago Martins. É um jovem pastor, mas que verdadeiramente ele tem trazido coisas muito importantes. E esse jovem pastor, recentemente, ele fez uma série sobre o casamento homossexual. E ele trouxe grandes juristas que participaram da Constituinte de 88, do processo constituinte originário de 88, que demonstraram que o casamento protegido pela Constituição brasileira é justamente o casamento entre homem e mulher. A nossa Constituição, ela não abraça o casamento homoafetivo, muito embora nós tenhamos alguns julgados do STF que demonstrem essa união, essa formação de união estável entre homem e mulher e mulher. Ou seja, meu irmão, os povos contemporâneos adotam legislações que foram dadas por Deus em Levítico. Muita gente também pega aquele texto que diz que se o homem
ele se deitar com a mulher e aquela mulher ela estiver em momento de sangramento, isso será abominação. Mas as pessoas não compreendem que quando Deus faz isso, ele faz justamente porque ele estava resguardando a mulher em um lapso temporal de poder ter ali um momento de costume das mulheres de menstruar. Porque infelizmente o pecado ele tomou conta do coração do homem de tal modo de que se Deus não tivesse olhado para o homem e dito, olha, você vai dar uma pausa para sua esposa enquanto ela estiver menstruada, o homem ele não teria dó nenhuma da sua mulher. Então nós precisamos observar que este texto ele tem de maneira muito clara uma reverberação extraordinária para os nossos dias. E justamente porque Deus queria um povo santo, um povo separado. Olha que coisa extraordinária. Meu irmão, entenda algo. Quando Deus nos chama à santificação, tal qual Ele chamou o povo, em Levítico 20, do versículo 9 ao 21, tratando da moralidade do povo, Deus ele está dizendo o seguinte, olha, eu estou pedindo de você algo para que eu e você possamos ter comunhão. Olha que coisa linda. Deus ele não quer te privar, meu irmão, das coisas, dos prazeres que a vida pode te dar. Não é isso. Existe muita gente que diz isso. Deus quer privar a gente dos prazeres. Não é isso. Mas até para nós sentirmos os prazeres que foram feitos por Deus para nossa alegria, nós temos uma série de requisitos que nós devemos seguir. Olha que coisa extraordinária. Deus faz isso justamente porque Ele nos ama e porque Ele está protegendo a família, porque Ele está protegendo o seu povo. Então eu espero que depois desse estudo, muito embora a gente não tenha lido com exaustão os versículos que eu te passei, eu não fiz isso porque esses versículos eles se repetem bastante. Isso já foi tratado pelo nosso querido pastor Gedeon Júnior. Hoje eu só vim aqui te mostrar que Deus, ele deu uma lei ao seu povo, e a lei que ele entregou ao seu povo é usada como base em toda a história da humanidade. Então, meu querido, compreenda, aquilo que Deus requer de nós é a santidade, porque Ele quer que nós sejamos separados. Ele nos impõe condutas diferentes para que nós possamos ter comunhão com Ele. Amém? Eu te espero amanhã para nós finalizarmos Levítico de número 20. Levítico capítulo de número 20. Com grande alegria, eu te aguardo amanhã. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.